Salve, salve! Graça e paz! Na série de vídeos sobre Cristologia, hoje eu falarei sobre a obra de Cristo por nós na cruz. Eu começarei falando sobre a primeira realização da cruz, a substituição. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza se inscreva, clique em gostei e deixe também um comentário para que este vídeo seja recomendado para outras pessoas. Desde já, muito obrigado. A obra de Cristo por nós na cruz. Não é possível falar sobre a fé cristã ou a fé salvadora sem pensar sobre a obra de Cristo por nós na cruz. Conhecer biblicamente sua obra fortalece nossa fé, anima quando estamos desanimados e, principalmente, tira todo o orgulho ou prepotência de pensarmos que podemos algo em se tratando de salvação sem Cristo. Nos próximos vídeos, veremos as informações bíblicas sobre esta obra e suas implicações para a vida cristã. É desnecessário enfatizar a importância de estarmos atentos aos termos tratados neste vídeo, bem como seus significados. Para efeito de aproveitarmos o tempo, vamos dar ênfase em apenas 5 realizações. As demais serão apenas mencionadas. Vamos lá. As realizações de Cristo por nós na cruz. A primeira, a substituição. Cristo morreu no lugar dos pecadores. Talvez esta seja a afirmação mais usada para se referir ao sacrifício de Cristo por nós. Para entender este sacrifício, é preciso voltar ao Antigo Testamento e lembrar do sistema de sacrifícios e então olhar no Novo Testamento as afirmações sobre a substituição. No Antigo Testamento, o sistema de sacrifício estabeleceu o padrão de substituição particular, identificação do pecador com o animal do sacrifício. No livro de Levítico, capítulo de número 1, versículos 2 ao 5, nós lemos assim: Fala aos israelitas: quando algum de vós apresentar uma oferta ao Senhor, deverá ser do gado, isto é, do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino. Se a sua oferta for holocausto do rebanho bovino, oferecerá um macho sem defeito à entrada da tenda da revelação, para que seja aprovado pelo Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito em favor dele, para sua expiação. Depois sacrificará o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e o aspergirão em redor sobre o altar que está à entrada da tenda da revelação. Levítico capítulo de número 3, versículo de número 2, nós lemos assim: Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada da tenda da revelação. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. A Páscoa exigiu que o sangue do cordeiro fosse aplicado a cada lar. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículos 3 ao 12, nós lemos assim: Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer,
Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós os comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, nós lemos assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Devemos compreender também as preposições gregas do Novo Testamento. Há duas preposições gregas no Novo Testamento que nos ajudam a entender o sacrifício de Cristo por nós na cruz. A primeira preposição é ante, no lugar de. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 28, nós lemos assim: A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida em resgate de muitos. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45, nós lemos assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida em resgate de muitos. E em 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 6, nós lemos assim: Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. E a segunda preposição é uper, pelo benefício de, ou no lugar de, em troca de. Em Romanos capítulo de número 5, versículos 6 ao 8, nós lemos assim: Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículos 15 ao 21, nós lemos assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O versículo 21 diz: Daquele que não tinha pecado, Deus fez em sacrifício pelo pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículos 20 ao 24, nós lemos assim: Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. E em 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, nós lemos assim: Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quais os resultados dessa substituição?
O castigo do pecado é removido pela substituição. Ele morreu no nosso lugar. A justiça de Cristo é imputada a nós, porque Jesus Cristo é Deus e homem. A sua morte na cruz tem valor infinito para todos os que creem, já dizia o Francis Schaeffer. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua companhia e atenção neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.